Bem-vindo ao Poderoso Criador. Aqui, você não apenas aprende, você desperta. Você foi ensinado a pensar, a raciocinar, a analisar cada detalhe de sua vida. Foi condicionado a acreditar que o controle e o esforço trazem resultados. Mas e se eu lhe disser que o oposto é verdadeiro? A mente é a chave mestra para toda a experiência. Ela molda a realidade de acordo com as impressões que mantém como verdade. Nada é impossível para aquele que compreende esta lei, pois o mundo não passa de um reflexo do estado interior. Se você deseja alcançar o que parece impossível, deve primeiro treinar sua mente para aceitar isso como já realizado. Pensamentos persistentemente mantidos cristalizam-se em forma. O invisível é o útero da criação, e todas as coisas nascem da suposição de que já existem. Não busque sinais no mundo externo, pois eles são apenas sombras projetadas pelas convicções da mente. Mude a crença, e o mundo se moverá para se alinhar a ela. Treinar a mente é disciplinar a imaginação. É rejeitar toda aparência que contradiz a realidade desejada e habitar no sentimento do desejo realizado. Quando você fecha os olhos e se imerge na experiência do seu desejo, como se ele já fosse verdade, está plantando a semente. Não a desenterre com dúvida, pois ela deve criar raízes no invisível antes de aparecer no cenário. O segredo está no sentimento. O pensamento sozinho não é suficiente. Ele deve ser infundido com a emoção da certeza. No momento em que você sente que é real, você mudou para a realidade onde isso é assim. O mundo, obediente à direção da mente, deve se conformar. Nenhum poder existe fora desta lei, e nada pode impedir sua operação, exceto a interferência da dúvida. Tudo começa com a identidade. Se você se vê como limitado, seu mundo refletirá limitação. Mas, se você assumir o estado daquele que já alcançou o impossível, nada será retido de você. Viva a partir do estado, não em direção a ele. Ande como se a realidade que você busca já fosse sua, e ela deve se solidificar de fato. Que nenhuma circunstância abale sua convicção. A mente é a única realidade, e o que é mantido dentro dela com fé inabalável deve se expressar no tempo. O impossível é apenas a ilusão da mente não treinada, mas para o sonhador disciplinado, é apenas o próximo passo na criação. A mente é a arquiteta da realidade. Tudo o que aparece em seu mundo é um resultado direto dos pensamentos, crenças e suposições que você mantém dentro dele. Não são as circunstâncias que moldam sua vida, mas a maneira como você percebe e interpreta essas circunstâncias. A mente não é apenas um observador passivo da realidade. Ela é a criadora da realidade. O mundo que você vê não é nada mais do que uma projeção do seu estado interior, um espelho refletindo o conteúdo da sua consciência. Para entender isso, considere como a percepção funciona. Duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento e interpretá-lo de maneiras completamente diferentes. Uma vê fracasso, a outra vê oportunidade. Uma vê perda, a outra vê transformação. O que faz a diferença? O condicionamento da mente. Se você acredita que o mundo está cheio de limitações, encontrará obstáculos em cada esquina. Se você acredita que o universo é abundante, as oportunidades aparecerão sem esforço. Sua vida não é moldada pelo que acontece com você, mas por como você responde mentalmente ao que acontece.
A mente subconsciente é a base da criação. O que quer que seja impresso nela deve se expressar no mundo exterior. Esta é uma lei imutável, operando com a mesma certeza que a gravidade. Se você continuamente alimenta seu subconsciente com pensamentos de fracasso, medo e limitação, ele manifestará essas condições em sua vida. Se você saturar sua mente com pensamentos de sucesso, confiança e abundância, sua realidade mudará para refletir essas crenças. Não há força externa governando seu destino, apenas sua própria consciência. Considere o poder da crença. A história está repleta de exemplos de indivíduos que desafiaram todas as probabilidades, porque se recusaram a aceitar a limitação. Eles não permitiram que suas condições atuais definissem seu futuro. Em vez disso, mantiveram-se firmes em uma visão do que desejavam, agindo como se já fosse verdade. Eles entenderam que a mente é a chave para a transformação. Os grandes inventores, artistas e líderes do mundo não esperaram por provas antes de acreditar em sua visão. Eles acreditaram primeiro e então a realidade se conformou à sua crença. Para remodelar seu mundo, você deve primeiro remodelar sua mente. Isso requer uma abordagem disciplinada ao pensamento. A mente não treinada é reativa, constantemente respondendo a estímulos externos, permitindo que as circunstâncias ditem emoções e crenças, mas a mente treinada direciona a realidade, escolhendo o que aceitar como verdade. Você não precisa aceitar a evidência dos sentidos se ela contradiz seus desejos. Os sentidos apenas mostram um reflexo de pensamentos passados. Eles não determinam resultados futuros. Uma mudança de perspectiva pode transformar até as situações mais difíceis. Suponha que você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Se você se concentrar na falta, se preocupar com as contas e temer o futuro, reforçará o estado de pobreza. Mas, se você treinar sua mente para ver abundância, cultivar gratidão pelo que tem e assumir o sentimento de riqueza, começará a mudar as condições internas que criaram a falta externa. Com o tempo, sua realidade se ajustará para corresponder ao seu novo estado interior. O mesmo princípio se aplica à saúde. Muitos indivíduos reverteram doenças ao se recusarem a aceitar a limitação. Eles não negaram os sintomas físicos, mas negaram a permanência da condição. Eles mantiveram a crença de que já estavam curados, que o bem-estar era seu estado natural, e à medida que suas mentes aceitavam isso como verdade, o corpo seguia. A mente e o corpo não são separados. O corpo é uma expressão das suposições da mente. Quando você treina sua mente para acreditar na plenitude, o corpo deve se alinhar. Os relacionamentos também são governados por esse princípio. Se você supõe que as pessoas não são confiáveis, continuamente atrairá experiências que confirmam essa crença. Se você acredita que é indigno de amor, criará inconscientemente situações que reforçam esse sentimento. Mas, se você mantiver a suposição de que é amado, valorizado e respeitado, o mundo refletirá isso de volta para você. Os outros respondem à energia que você projeta, e seus relacionamentos se transformarão à medida que você mudar seu diálogo interno. Treinar a mente exige persistência. Os padrões de pensamento que moldaram sua realidade atual foram formados ao longo do tempo e não mudarão da noite para o dia. Mas, com esforço deliberado
Você pode reprogramar sua mente para se alinhar com a realidade que deseja criar. Comece tornando-se consciente de seus pensamentos dominantes. Eles estão cheios de dúvida e limitação ou estão focados em possibilidade e abundância? O que quer que você alimente em sua mente, você traz à forma. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas para treinar a mente. Quando você fecha os olhos e imagina sua realidade desejada em detalhes vívidos, sua mente subconsciente a aceita como real. Quanto mais emoção você atribui a essa visão, mais rápido ela se materializa. Se você persistir nesse conhecimento interno, as condições externas devem mudar para corresponder a ele. O mundo não tem escolha a não ser se conformar às convicções da sua mente. As palavras que você fala também moldam seu mundo. Toda declaração que você faz reforça uma crença interna. Se você constantemente diz, "Eu não posso pagar por isso", ou "Eu nunca serei bem-sucedido", está programando sua mente para aceitar a falta. Entretanto, se você mudar suas palavras para afirmações de abundância, como "Eu estou financeiramente seguro", ou "As oportunidades fluem para mim com facilidade", você recondicionará seu subconsciente para esperar prosperidade. As palavras não são vazias. Elas carregam o poder da criação. A fé é essencial. Haverá momentos em que a realidade externa contradiz seus desejos, tentando-o a voltar às crenças antigas, mas se você realmente entender que a mente é a fonte de toda experiência, não será influenciado pelas aparências. Você persistirá em sua suposição interna, sabendo que a realidade deve eventualmente se conformar. Aqueles que alcançam o impossível são aqueles que se recusam a ser desencorajados por condições temporárias. Eles mantêm sua visão com fé inabalável, e o mundo se remodela em resposta. Sua mente é a força criativa por trás de tudo o que você experimenta. Ela não está separada do mundo. Ela é o mundo. Para mudar suas circunstâncias, você deve mudar seus pensamentos. Para transformar sua vida, você deve treinar sua mente para ver apenas o que deseja experimentar. Quando você domina seu mundo interior, o mundo exterior segue. A mente é a arquiteta da realidade. Toda experiência, evento e circunstância que aparece em sua vida é um resultado direto dos pensamentos, crenças e suposições que você mantém dentro dela. Não é o mundo externo que molda sua realidade, mas sua percepção dele. A mente não é apenas um observador passivo. Ela é a criadora. Seu mundo é um reflexo do seu estado interior, um espelho refletindo as crenças e sentimentos que você consistentemente mantém. Para entender isso, considere como duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento, mas interpretá-lo de maneiras completamente diferentes. Uma pessoa vê fracasso, a outra vê oportunidade. Uma vê rejeição, a outra vê redirecionamento. A diferença não está no evento em si, mas na percepção moldada por suas mentes. Se você acredita que o mundo está cheio de obstáculos, os encontrará em cada esquina. Se você acredita que o mundo é abundante, verá oportunidades se desdobrando diante de você. Sua experiência não é determinada pelo que acontece com você, mas por como você responde mentalmente a isso. A mente subconsciente é a base de toda a criação.
O que quer que seja impresso nela deve ser expresso no mundo exterior. Esta é uma lei tão certa quanto a gravidade. Se você constantemente se concentra em pensamentos de falta, medo e limitação, seu subconsciente os aceitará como verdade e os manifestará em sua vida. Todavia, se você encher sua mente com pensamentos de abundância, sucesso e confiança, sua realidade mudará de acordo. Não há força externa moldando seu destino, apenas sua própria consciência. A história está repleta de exemplos de pessoas que desafiaram todas as probabilidades simplesmente ao se recusarem a aceitar a limitação. Elas não permitiram que as condições atuais ditassem seu futuro. Em vez disso, mantiveram-se firmes em uma visão do que desejavam e agiram como se já fosse verdade. Os grandes inventores, artistas e líderes do mundo não esperaram por provas antes de acreditar em suas visões. Eles acreditaram primeiro, e então a realidade se conformou à sua crença. Se você deseja mudar sua realidade, deve primeiro mudar sua mente. Isso requer disciplina. A mente não treinada é reativa, respondendo a condições externas e permitindo que as circunstâncias ditem suas emoções. Mas a mente treinada é deliberada, escolhendo o que aceitar como verdade. Você não precisa aceitar a evidência dos sentidos se ela contradiz seus desejos. Os sentidos apenas mostram um reflexo de pensamentos passados. Eles não determinam o futuro. A perspectiva é tudo. Suponha que você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Se você se concentrar na falta, se preocupar com dinheiro e temer o futuro, reforçará o estado de pobreza. Contudo, se você treinar sua mente para ver abundância, cultivar gratidão pelo que tem e assumir o sentimento de riqueza, começará a mudar as condições internas que criaram a falta externa. Com o tempo, sua realidade deve mudar para corresponder ao seu novo estado. O mesmo princípio se aplica à saúde. Muitas pessoas reverteram doenças ao se recusarem a aceitar a limitação. Elas não negaram seus sintomas, mas negaram a permanência de sua condição. Elas mantiveram a crença de que já estavam curadas, que o bem-estar era seu estado natural. E à medida que suas mentes aceitavam isso como verdade, seus corpos seguiam. A mente e o corpo não são separados. O corpo é simplesmente um reflexo das suposições da mente. Quando você treina sua mente para acreditar na plenitude, o corpo deve se alinhar. Os relacionamentos também seguem essa lei. Se você supõe que as pessoas não são confiáveis, atrairá experiências que confirmam essa crença. Se você acredita que é indigno de amor, criará inconscientemente situações que reforçam essa suposição. Porém, se você mantiver a crença de que é amado, valorizado e respeitado, o mundo refletirá isso de volta para você. Os outros respondem à energia que você projeta, e seus relacionamentos se transformarão à medida que seu mundo interior mudar. Treinar a mente leva tempo e persistência. Os pensamentos que moldaram sua realidade atual foram formados ao longo dos anos e não mudarão da noite para o dia. Contudo, com esforço consciente, você pode recondicionar sua mente para se alinhar com a realidade que deseja criar. O primeiro passo é perceber seus pensamentos dominantes. Eles estão cheios de dúvida, medo e limitação, ou estão focados em possibilidade e abundância? O que quer que você alimente em sua mente, você traz à forma. A visualização é uma ferramenta poderosa para essa transformação. Quando você fecha os olhos e imagina vividamente sua realidade desejada,
Sua mente subconsciente a aceita como real. Quanto mais emoção você atribui a essa visão, mais rápido ela se manifestará. Se você persistir nesse conhecimento interno, as condições externas devem eventualmente se alinhar. O mundo não pode deixar de refletir as convicções da sua mente. Se você persistir nesse conhecimento interno, as condições externas devem eventualmente se alinhar. O mundo não pode deixar de refletir as convicções da sua mente. As palavras também moldam seu mundo. Toda declaração que você faz reforça uma crença interna. Se você constantemente diz: "Eu não posso pagar por isso" ou "Eu nunca vou ter sucesso", está programando sua mente para a falta. Se você mudar sua linguagem para afirmações de abundância, como "Eu estou financeiramente seguro" ou "As oportunidades fluem para mim com facilidade", começará a recondicionar seu subconsciente para esperar prosperidade. As palavras não são vazias. Elas carregam o poder da criação. A fé é crucial nesse processo. Haverá momentos em que a realidade externa contradiz seus desejos, tentando-a voltar aos padrões antigos de pensamento. Se você entender que a mente é a fonte de toda experiência, não será influenciado pelas aparências. Você persistirá em sua suposição, sabendo que a realidade deve se conformar com o tempo. Aqueles que alcançam o impossível são aqueles que se recusam a ser desencorajados por condições temporárias. Eles mantêm sua visão com fé inabalável, e o mundo se remodela em resposta. Sua mente é a força criativa por trás de tudo o que você experimenta. Ela não está separada do mundo, ela é o mundo. Se você deseja mudar suas circunstâncias, deve primeiro mudar seus pensamentos. Se você deseja transformar sua vida, deve treinar sua mente para focar apenas no que deseja experimentar. Quando você domina seu mundo interior, o mundo exterior segue. Sua realidade é um reflexo direto do que você consistentemente assume como verdade. Todo pensamento, sentimento e imagem mental que você mantém em sua mente molda o mundo ao seu redor. A mente não é apenas uma observadora da realidade. Ela é a criadora da realidade. Para alcançar o que parece impossível, você deve primeiro dominar a capacidade de assumir sua possibilidade. Você deve aceitar, dentro de sua consciência, que o resultado desejado não apenas é alcançável, mas já é verdade em um reino invisível. Toda grande conquista na história foi primeiro concebida na mente antes de se materializar. Antes do avião, havia a visão do voo. Antes da luz elétrica, havia a crença em sua possibilidade. Antes de qualquer obra-prima, havia a suposição inabalável do artista de que a criação era inevitável. A única diferença entre aqueles que alcançam o impossível e aqueles que não o fazem é a capacidade de manter-se firme em uma suposição, independentemente do que a realidade externa sugira. Os sentidos enganam. Eles mostram apenas um reflexo de pensamentos e crenças passados. Se você confiar apenas no que vê e toca, permanecerá preso nas limitações do presente. Ao treinar sua mente para assumir uma realidade além do que os sentidos atualmente confirmam, colocará em movimento um processo invisível que a trará à existência. A chave é persistir nessa suposição até que ela se solidifique. A maioria das pessoas permite que as circunstâncias ditem suas crenças. Se vêem luta, assumem que a luta deve continuar. Se experimentam fracasso,
assumem que o sucesso é impossível. Aqueles que alcançam a grandeza fazem o oposto. Assumem o sucesso mesmo diante do fracasso. Eles persistem em sua convicção interna, sabendo que o mundo externo deve eventualmente se conformar. Isso não é pensamento positivo. É uma lei fundamental da criação. Considere o poder da suposição na vida cotidiana. Se você entra em uma sala acreditando que é confiante, capaz e respeitado, você se comportará de maneira diferente. Sua postura, tom e energia mudarão, e os outros responderão de acordo. Se você entrar com uma suposição de inferioridade, suas ações refletirão essa crença e o mundo a espelhará de volta. Esse princípio opera em todos os níveis da vida, desde pequenas interações até as maiores conquistas. O processo de suposição não é passivo. Ele requer esforço consciente e disciplina. Você deve deliberadamente escolher os pensamentos que alimenta, recusando-se a se concentrar em qualquer coisa que contradiga seu estado desejado. Se você deseja ser rico, deve assumir o sentimento de riqueza agora, não em algum ponto futuro distante. Se deseja saúde, deve mentalmente viver em estado de plenitude, mesmo antes que a evidência física apareça. A suposição é a semente da qual todas as manifestações crescem. Os sentimentos desempenham um papel crucial nesse processo. Não basta pensar em uma nova realidade. Você deve senti-la como se já fosse verdade. A mente subconsciente não responde a pensamentos vagos, mas a emoções profundamente sentidas. Se você deseja assumir uma nova realidade, deve mergulhar na experiência dela. Pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse verdade? Como eu agiria? Quais pensamentos dominariam minha mente? Ao alinhar suas emoções com sua suposição, você acelera sua realização. A dúvida é o maior obstáculo à suposição. No momento em que você questiona se sua nova realidade é possível, você enfraquece sua fundação. É por isso que muitas pessoas falham. Elas permitem que pensamentos conflitantes criem raízes. Elas afirmam abundância, mas alimentam medos de falta. Elas visualizam sucesso, mas falam palavras de fracasso. A mente não pode servir a dois mestres. Se você deseja assumir uma nova realidade, deve ser inabalável em sua convicção, recusando-se a entreter qualquer pensamento que contradiga sua visão. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer a suposição. Quando você fecha os olhos e imagina vividamente sua realidade desejada, você a imprime em sua mente subconsciente. Quanto mais real você tornar a experiência por meio de visão, som, toque e emoção, mais firmemente sua suposição se estabelecerá. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se você persistir em sua suposição, o subconsciente moverá céus e terras para torná-la sua experiência vivida. Não há necessidade de forçar mudanças externas. Muitas pessoas se esgotam tentando manipular circunstâncias sem perceber que a realidade é um processo de dentro para fora. A verdadeira transformação começa internamente. Quando você assume uma nova realidade, as condições externas mudam naturalmente para refletir seu estado interior. É por isso que aqueles que alcançam o impossível muitas vezes parecem fazê-lo sem esforço. Eles não lutam contra o mundo. Eles mudam a si mesmos.
e o mundo segue. Toda suposição que você mantém age como uma profecia autorrealizável. Se você supõe que as pessoas o tratarão mal, você inconscientemente se comporta de maneiras que convidam ao maltratamento. Se você supõe que as oportunidades são escassas, filtra possibilidades mesmo quando elas estiverem bem à sua frente. Se você supõe que está destinado ao sucesso, que a vida está conspirando a seu favor e que todas as coisas estão trabalhando para o seu bem, a realidade se remodela para provar que você está certo. Há uma paz profunda que vem de viver na suposição. Quando você verdadeiramente aceita uma nova realidade internamente, não há necessidade de ansiedade ou luta. Você sabe que o processo está em movimento, você confia que tudo está se desdobrando como deveria. Essa fé na suposição é a chave para tornar o impossível possível. No momento em que você assume que está feito, está feito. A manifestação externa é apenas uma questão de tempo. As crianças entendem esse princípio instintivamente. Quando brincam, assumem papéis sem esforço. Elas se tornam super-heróis, exploradores, realeza, sem questionar se é real. Sua imaginação torna isso real. À medida que crescemos, somos condicionados a duvidar, a confiar apenas no que vemos, a descartar a imaginação como fantasia. No entanto, a imaginação é o projeto da realidade. O que você assume com convicção hoje se torna o mundo em que você vive amanhã. Se você deseja alcançar o impossível, comece assumindo que já está feito. Rejeite qualquer pensamento que contradiga sua visão. Sinta a realidade disso dentro de você. Deixe isso moldar suas ações, suas palavras, seu próprio ser. Não espere por provas. Assuma agora e as provas seguirão. O mundo não pode deixar de se conformar às suposições que você persistentemente mantém. Sua mente subconsciente é o arquiteto silencioso da sua vida. Ela não argumenta, não raciocina e não questiona. Ela simplesmente aceita o que lhe é dado e molda sua realidade de acordo. O poder do subconsciente é imenso. Entretanto, a maioria das pessoas permanece inconsciente de sua influência. Elas permitem que suas mentes sejam programadas por circunstâncias externas, sem perceber que podem deliberadamente moldar seu mundo interior para manifestar seus desejos. Todo pensamento que você consistentemente mantém, toda crença que aceita como verdade e toda emoção em que se concentra é impressa em sua mente subconsciente. E, uma vez que uma crença é impressa profundamente o suficiente, ela se torna uma realidade inquestionável, ditando as circunstâncias da sua vida. É por isso que as pessoas parecem presas em ciclos repetitivos, porque carregam as mesmas suposições, as mesmas emoções e o mesmo diálogo interno que as mantém presas às suas condições atuais. Para treinar sua mente e alcançar o impossível, você deve reprogramar seu subconsciente deliberadamente. Isso requer persistência, repetição e uma compreensão profunda de que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. O mesmo mecanismo que o mantém preso em limitações pode ser usado para libertá-lo. A chave é alimentar consistentemente seu subconsciente com novas crenças e suposições empoderadoras, até que elas se tornem sua realidade dominante.
Uma das maneiras mais eficazes de reprogramar o subconsciente é por meio da repetição. A mente aprende por hábito, assim como uma semente leva tempo para crescer. Novas crenças exigem reforço constante antes de se enraizarem. É por isso que afirmações, visualizações e ensaios mentais são tão poderosos. Quanto mais você imprime uma nova ideia no subconsciente, mais ele começa a aceitá-la como fato. Eventualmente, ela se torna sua maneira natural de pensar e sentir. Considere como os hábitos se formam. Quando você tenta aprender uma nova habilidade, ela exige esforço, mas com a repetição torna-se automática. Andar, falar, dirigir, tudo isso já foi difícil, mas com a prática tornou-se uma segunda natureza. O mesmo princípio se aplica ao seu mundo mental. Se você passou anos pensando em limitações, fracasso e falta, seu subconsciente aceitou essas crenças como verdade. Mas, se você consistentemente introduzir novos pensamentos de abundância, sucesso e possibilidade, seu subconsciente eventualmente os aceitará também. A linguagem do subconsciente é a emoção. Palavras sozinhas não impressionam a mente mais profunda. Os sentimentos, sim. É por isso que afirmações casuais muitas vezes falham. Se você repetir uma afirmação sem sentir sua realidade, seu subconsciente a rejeitará. Quando você sente a verdade do que está dizendo, quando envolve a emoção, você impressiona profundamente o subconsciente. É por isso que a visualização é tão poderosa. Quando você fecha os olhos e imagina vividamente sua realidade desejada, envolvendo todos os sentidos e emoções, você está falando diretamente com o subconsciente. A persistência é a ponte entre a imaginação e a realidade. É o compromisso inabalável com sua visão interior, independentemente do que suas circunstâncias externas surgiram. No momento em que você decide assumir uma nova realidade, o mundo ao seu redor pode não mudar imediatamente. Seus sentidos ainda podem refletir as condições antigas, e a dúvida pode sussurrar que nada está acontecendo. É aqui que a maioria das pessoas falham. Elas permitem que seu mundo externo dicte sua convicção interna. Para alcançar o impossível, você deve persistir em sua suposição até que ela se solidifique. A verdade é que a realidade não muda instantaneamente. Toda grande transformação é precedida por um período em que nada parece estar acontecendo. Este é o campo de testes onde os fracos desistem e os fortes permanecem firmes. Quando você persiste em uma suposição, está recondicionando sua mente subconsciente, alinhando sua energia com sua visão e se preparando para receber a manifestação. O erro que a maioria das pessoas comete é esperar resultados imediatos e, quando não os vê, abandonar sua crença. Elas oscilam entre fé e dúvida e, ao fazer isso, interrompem o processo de criação. Pense no processo como plantar uma semente. Quando você planta uma semente no solo, não espera que ela brote imediatamente. Você a rega, a nutre e confia que ela crescerá, mesmo antes de ver evidências de sua existência. Se você cavar o solo todos os dias para verificar se ela está crescendo, você interrompe o processo e matará a semente. O mesmo é verdade para seus desejos. Uma vez que você plantou a semente da suposição em sua mente subconsciente, sua única tarefa é persistir na crença de que já está feito. A dúvida é o maior inimigo da persistência. No momento em que você entrega pensamentos de fracasso, você enfraquece a fundação de sua nova realidade.
Se você acredita que algo é verdade, mas constantemente questiona se isso acontecerá, está enviando sinais conflitantes para sua mente subconsciente. Imagine tentar dirigir um carro enquanto pressiona o acelerador e o freio ao mesmo tempo. Você não vai a lugar algum. A mente funciona da mesma maneira. Se você deseja alcançar o impossível, deve se comprometer totalmente com sua suposição e se recusar a ser influenciado por aparências temporárias. A maioria das pessoas desistem cedo demais. Elas permitem que atrasos as convençam de que seus desejos não são destinados a se realizar. Todavia, atrasos não são negações. O universo opera em uma linha do tempo perfeita, e toda suposição se manifestará em seu tempo designado. A chave é permanecer firme em sua crença, mesmo quando a realidade parece inalterada. O mundo externo é um reflexo atrasado do seu mundo interior. E assim como um navio leva tempo para virar, sua realidade externa leva tempo para mudar. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer a persistência é por meio do ensaio mental. Todos os dias, mergulhe-se no sentimento do seu desejo realizado. Veja-se já vivendo na realidade que deseja. Ouça os sons, sinta as sensações e abrace as emoções de ter o que você busca. Quanto mais real você fizer isso em sua imaginação, mais forte sua crença se tornará. Com o tempo, essa suposição se solidificará e seu mundo exterior se conformará com ela. Outra chave para a persistência é a autodisciplina. A mente é facilmente influenciada por circunstâncias, e se você não for vigilante, pode cair de volta em padrões antigos de pensamento. É por isso que é crucial proteger seus pensamentos e permanecer consciente do que você está alimentando sua mente. Cerque-se de lembretes de sua nova realidade. Anote suas suposições. Fale-as em voz alta. Evite influências negativas que reforcem crenças antigas. Faça o que for necessário para manter sua mente alinhada com sua visão. Muitas pessoas acreditam que a persistência requer esforço e luta, mas isso é um equívoco. A verdadeira persistência não é sobre forçar as coisas a acontecerem. É sobre manter um estado inabalável de crença. Há uma diferença profunda entre se esforçar por algo e assumir que já é seu. Quando você persiste na suposição, você entra em um estado de calma confiança. Você não persegue, implora ou se preocupa. Você simplesmente sabe que está feito. Considere as histórias daqueles que alcançaram o impossível. Todo grande inovador, visionário e pioneiro persistiu em sua crença, apesar de uma oposição esmagadora. Quando Thomas Edison estava desenvolvendo a lâmpada, ele falhou milhares de vezes, mas persistiu porque assumiu que o sucesso era inevitável. Quando Walt Disney foi rejeitado por financistas que acreditavam que suas ideias eram impraticáveis, ele não hesitou. Ele persistiu em sua visão até que o mundo se conformou com ela. Quando inúmeros indivíduos ao longo da história foram informados de que seus sonhos eram impossíveis, eles se recusaram a aceitar o fracasso como uma opção. Eles mantiveram suas suposições até que se tornaram realidade. Sua mente é a força criativa suprema, e a persistência é a chave que desbloqueia seu poder total. Quando você se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja sua realidade desejada,
Quando você persiste apesar da dúvida, do medo e do atraso, você envia uma mensagem clara ao universo. Esta é a minha realidade. E eu não vou vacilar. O universo não tem escolha a não ser cumprir. Se você olhar para a sua vida agora, toda a condição que você experimenta é o resultado de suposições passadas que você persistiu, conscientemente ou não. O emprego que você tem, os relacionamentos que mantém, a situação financeira em que se encontra, tudo isso é um reflexo do que você acreditou ser verdade ao longo do tempo. Se você deseja mudar qualquer aspecto de sua vida, deve persistir em uma nova suposição até que ela se enraize. Uma das melhores maneiras de fortalecer a persistência é se desapegar do como e do quando. Muitas pessoas falham porque se obsessam com os detalhes de como seu desejo se manifestará. Elas constantemente verificam sinais, procuram evidências e se desencorajam quando as coisas não acontecem em sua linha do tempo. Porém, a verdadeira persistência significa abandonar a necessidade de controlar o processo. Assuma que já está feito e confie que a realidade se reorganizará de maneiras que você não pode prever. Quando você persiste na suposição, notará mudanças sutis no início, depois inegáveis. As pessoas ao seu redor podem mudar, oportunidades podem aparecer e circunstâncias podem começar a se alinhar de maneiras que parecem quase milagrosas. Esses não são milagres. Eles são o resultado natural de uma crença inabalável. O segredo final para a persistência é a gratidão. Quando você assume que algo já está feito, você naturalmente se sente grato por isso. A gratidão reforça a crença. É uma declaração de que você confia no processo. Se você pode agradecer por algo antes que ele se manifeste fisicamente, você está provando para sua mente subconsciente que realmente acredita que já é seu. Esse estado de gratidão acelera a manifestação e aprofunda sua capacidade de persistir. Não importa o que apareça diante de você. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes a dúvida tente se infiltrar, persista. Assuma que seu sucesso é inevitável. Assuma que seus sonhos já são uma realidade. Assuma que todas as coisas estão trabalhando a seu favor. Mantenha-se firme nessa suposição, viva a partir dela e recuse-se a deixar que circunstâncias externas abalem sua fé. Com o tempo, sua suposição se solidificará. O mundo refletirá de volta para você o que você manteve firmemente em mente. O que antes parecia impossível se tornará sua realidade vivida. Não pela força, mas pelo poder silencioso da persistência. A fé é a base de toda a criação. É a força invisível que transforma o invisível em visível, o intangível em tangível. Toda grande conquista, toda manifestação, todo chamado milagre é o resultado da fé em ação. Sem fé, a mente vacila, permitindo que a dúvida e o medo criem raízes. Com fé, nada é impossível. A fé não é apenas esperança ou desejo. É saber. É a convicção absoluta de que o que você deseja já existe, mesmo que seus sentidos digam o contrário. O desafio que a maioria das pessoas enfrenta é que elas vivem pelo que veem, não pelo que acreditam. Elas olham para a sua realidade atual e, se ela não corresponde aos seus desejos, assumem que seus sonhos estão fora de alcance. Contudo, a fé exige que você veja além das aparências.
Ela requer que você caminhe pela certeza de sua visão interior, não pelas limitações do mundo exterior. Quando você treina sua mente para aceitar que o que deseja já é seu, a realidade não tem escolha a não ser se conformar. Considere a natureza da fé. Ela é a evidência das coisas não vistas. É a capacidade de permanecer firme em sua suposição, mesmo quando não há prova física. O mundo ensina você a acreditar apenas no que pode ser medido, testado e observado. Entretanto, aqueles que alcançam o impossível operam por um princípio diferente. Eles veem com os olhos da mente. Eles mantêm-se firmes em uma realidade interna e se recusam a deixar que circunstâncias externas ditem o que acreditam ser verdade. É por isso que o poder da imaginação é tão crucial. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você assume algo com fé absoluta, você o imprime em seu subconsciente e ele começa a trabalhar nos bastidores para trazê-lo à realidade. Sua fé age como um projeto, guiando eventos, mudando circunstâncias e alinhando pessoas e oportunidades para corresponder à sua convicção interna. O segredo para a fé inabalável é o desapego do como e do quando. Muitas pessoas sabotam suas manifestações ao constantemente procurar evidências, verificar sinais e questionar o processo. Elas se tornam impacientes e, ao fazer isso, sinalizam dúvida para sua mente subconsciente. A fé não se preocupa com detalhes. A fé sabe que o resultado é inevitável. Quando você verdadeiramente acredita que algo já é seu, você não persegue, implora ou se preocupa. Você descansa na certeza de que está feito. Um dos maiores obstáculos à fé é o medo. O medo é o inimigo da criação. Ele paralisa a mente, mantendo-a presa à limitação. O medo sussurra que as coisas nunca mudarão, que você não é capaz, que o fracasso é certo. O medo é uma ilusão. É uma projeção do passado no futuro. A única maneira de superar o medo é substituí-lo pela fé. Quando a fé se torna mais forte que o medo, você se torna imparável. Você não reage mais às circunstâncias, você as dita. A fé não é passiva. Não é sentar-se passivamente, esperando que algo aconteça. A fé é uma força ativa. É a decisão de alinhar seus pensamentos, emoções e ações com sua realidade desejada. É o compromisso inabalável com sua visão, independentemente do que o mundo exterior reflita. Quando você verdadeiramente acredita, todo o seu ser se alinha com sua suposição e o mundo se remodela de acordo. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer a fé é por meio da disciplina mental diária. Todos os dias, você deve se lembrar de sua visão interior. Você deve falar como se seu desejo já estivesse realizado. Você deve sentir a realidade de sua suposição com tal intensidade que ela se torne mais real para você do que o mundo físico. Isso não é ilusão, é criação. O mundo que você experimenta não é nada mais do que um reflexo das crenças que você mantém. Mude suas crenças e você mudará seu mundo. A fé é a chave para quebrar limitações. A única razão pela qual algo parece impossível é porque você aceitou a ideia de que é. E se você assumisse o oposto? E se você declarasse que nada está fora de alcance? E se você escolhesse acreditar com absoluta certeza de que já possui tudo o que deseja? Essa é a mentalidade que transforma vidas.
Aqueles que alcançam a grandeza não alimentam dúvidas. Eles não olham para as circunstâncias e permitem que elas ditem suas crenças. Eles ditam a realidade pela força de sua fé. Pense nas histórias daqueles que desafiaram as probabilidades. Todo grande inovador, todo pioneiro, todo visionário manteve uma crença inabalável em seus sonhos muito antes de eles se materializarem. Eles não precisavam de provas, validação ou garantias. Eles simplesmente sabiam, e porque sabiam, a realidade não tinha escolha a não ser se conformar. A fé não precisa de evidências. Ela cria evidências. É a força invisível que move montanhas, muda linhas do tempo e dobra a realidade à sua vontade. No momento em que você aceita completamente algo como verdade, o universo começa a se reorganizar para refletir essa verdade. O atraso entre sua suposição e sua manifestação é tão longo quanto sua hesitação. Quanto mais firme sua fé, mais rápido a realidade se conforma. Outra chave para fortalecer a fé é a gratidão. A gratidão é a linguagem da certeza. Quando você agradece por algo antes que ele apareça em seu mundo físico, você afirma sua crença de que já é seu. Esse é um segredo poderoso. A maioria das pessoas espera até ver resultados antes de se sentir grata. Mas aqueles que entendem o poder da fé agradecem antecipadamente. Eles sabem que sua suposição é realidade e sua gratidão acelera a sua manifestação. Viver pela fé é viver no fim. Significa agir, pensar e sentir como se seu desejo já tivesse se realizado. Significa caminhar pela vida com confiança, sabendo que o que você busca já está buscando você. Significa recusar-se a alimentar dúvidas. Não importa quão forte a ilusão de falta possa parecer. A fé é um músculo, ela deve ser exercitada. Quanto mais você a testa, mais forte ela se torna. Comece com pequenas suposições. Assuma algo simples e observe como isso se realiza. À medida que sua confiança cresce, você perceberá que não há limites. O que antes parecia impossível se tornará rotina. O mundo parecerá maleável, curvando-se à sua vontade, e você entenderá que a realidade não é fixa. Ela é moldada por suas convicções. Se você deseja treinar sua mente e alcançar o impossível, cultive uma fé inabalável. Assuma o melhor. Acredite no invisível e recuse-se a aceitar qualquer coisa menos do que a realização de sua visão. Faça isso, e o mundo refletirá sua certeza. Muito obrigado por dedicar seu tempo para absorver e refletir sobre esse poderoso entendimento. O universo está sempre trabalhando a seu favor. Confie nele, alinhe-se a ele e observe como ele traz à tona a vida que você verdadeiramente merece. Se esta mensagem ajudou, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar os alertas para nunca perder um novo vídeo. Até a próxima. Siga sentindo, acreditando e vendo as coisas acontecerem.